Olá, nesse vídeo nós veremos a representação gráfica de problemas de programação não linear. Como eu comentei com vocês, quando a gente trata problemas de programação não linear, não é tão fácil quanto a gente trata os problemas de programação linear, que lá vocês aplicavam o método simplex e tinha certeza da sua solução ótima, tá? Então, eu vou fazer algumas considerações aqui para que a gente tenha essa percepção, tá bom? O primeiro exemplo que eu vou colocar aqui é um exemplo que, na verdade, a gente já viu, que é o exemplo da Window Glass, onde ela precisava decidir a quantidade de mix ótimo para a fabricação de janelas e resultava em um problema linear, em que a função objetivo era maximizar a função linear 3x1 mais 5x2, sujeito a restrições não lineares com variáveis não negativas. Então, obviamente, a gente observa que esse modelo de é um modelo de programação linear e que a gente pode, inclusive, resolvê-lo graficamente, né? Então, a gente tem aqui nessa figura a representação do conjunto viável, né? Do conjunto de soluções viáveis do problema. E como a nossa função objetivo ela é linear, a gente fazendo aqui o deslocamento paralelo dessa função 3x1 mais 5x2 na direção do crescimento, o último ponto a ser interceptado nessa região factível, que é o ponto 2,6, vai ser a solução ótima desse problema para z igual a 36. Então, esse aqui é o z máximo que assume para pontos factíveis nesse problema. Vamos ver o que acontece se a gente alterar um pouquinho esse problema. Então, vamos considerar que ao invés de termos essas restrições lineares, a gente tenha mantido ali a mesma função objetivo, vou manter uma das restrições e vou alterar duas das restrições por essa restrição aqui, 9x1 ao quadrado mais 5x2 ao quadrado menor ou igual a 216. Então, vocês podem observar que essa restrição que eu destaquei aqui em azul é uma restrição que não é linear. A gente tem termos quadráticos aqui na variável x1 e na variável x2. Então, vamos fazer a seguinte reflexão. A gente lembrando do método simplex, se a gente aplicasse o método da resolução gráfica, a gente tinha a certeza de que o nosso ponto ótimo era um extremo dessa região viável, né? Então, a nossa solução ótima seria um desses pontos extremos aqui, né? Ou seria o ponto 00, o ponto 40, esse outro ponto aqui, que vai estar em torno de 4 e 3 e 3, talvez 4 e 3, o ponto 2,6 e o ponto 0,6. Então, esses aqui seriam os possíveis pontos de solução do nosso problema. E aí, numa busca exaustiva, seria possível testar todos esses pontos na função objetivo e a gente escolheria aquele que resultasse em maior valor para um problema de maximização. Será que a gente pode pensar nessa mesma forma de resolver o problema quando a gente tem um problema de programação não linear ou com não linearidade no objetivo ou em uma das restrições, como é o caso em que a gente está tratando aqui? Então, deixem essa pergunta anotada aí e vamos até o final dessa aula de hoje tirar uma conclusão acerca dessa interpretação, dessa pergunta que eu fiz, tá bom? Então, se vocês observarem, essa restrição aqui é a equação de uma elipse, certo? Então, é uma equação da elipse com centro em 0, 0 e o eixo maior e o eixo menor ali fazendo a divisão ali por 216, os dois lados você vai obter essa medida de eixo maior e eixo menor ali, tá bom? Então, olha, com a ajuda do GeoGebra, eu plotei essa curva 9x1 ao quadrado mais 5x2 ao quadrado menor ou igual a 216, nós vamos ter, então, a região delimitada pelo interior de toda essa elipse, tá bom? Então, quando eu faço o sinal de igual, eu tô, na verdade, com a curva, apenas a curva, certo? Mas nós queremos menor ou igual, então, dentro dessa curva. Nós temos também a restrição x1 menor ou igual a 4. Então, eu tenho aqui que o meu x1 igual a 4, menor ou igual a 4 está à esquerda dessa reta x1 igual a 4. E como nós temos que o x1 e o x2 são ambos não negativos, então a nossa região viável
ela é representada por essa parte que eu destaquei aqui em laranja, em salmão, não sei nem que cor que é essa aqui no monitor de vocês, tá bom? Então, aqui a gente tem o conjunto de soluções viáveis. Então, se vocês observarem, se a gente começar a tentar analisar a questão dos pontos de fronteira, dos pontos extremos aqui, a gente tem aqui claramente o ponto 00, o ponto 40, esse ponto aqui, que tem x igual a 4 e o y um pouquinho menor que 4. A gente tem também o ponto, esse extremo aqui, né, fazendo o y igual a 0 nessa restrição. Então, você vai ter a raiz de 216 dividido por 9 ali. Então, seria esse ponto A. Mas, nessa curva aqui, nesse arco curvo que vai desse ponto A até esse ponto E, a gente tem uma infinidade de outros pontos, né? Então, quando a gente representa aqui a nossa função objetivo, né? Quando a gente representa a nossa função objetivo, a gente vai ter vários pontos aqui. Então, ficaria complicado saber qual é esse ponto. Mas é possível determinar a solução desse ponto ainda aqui nesse caso, como a gente vai observar, tá bom? Eu não vou colocar aqui a forma de representar analiticamente essa solução, mas eu vou colocar a ideia para vocês. Em uma aula presencial eu resolveria isso daqui na lousa junto com vocês, mas nessa versão remota eu vou apenas considerar a interpretação geométrica aqui e eu vou permitir que vocês façam uso do GeoGebra para determinar essa solução. Mas na prática o que você faria seria, você isola a variável x2 em função de x1, acha a solução ali extraindo a raiz quadrada e faz a seguinte interpretação, olha, se a gente tem aqui, eu vou até fazer uma cópia dessa reta aqui, essa aqui seria a nossa função objetivo no nível z igual a 0, vamos pensar assim, tá? Então, isso daqui seria a minha função objetivo para z igual a 0, certo? Para z igual a 0, a gente tem aqui essa função objetivo. Então, o que a gente vai fazer é a translação paralela dessa reta até encontrar o último ponto viável, que é o que a gente faz ali na solução gráfica do problema, né? Então, se aqui fosse uma retinha, né? Se essa curva aqui extrema fosse uma reta, a gente teria que o ponto seria um desses extremos aqui, ou esse ponto aqui, ou esse último aqui. Mas como essa reta aqui, essa curva, essa fronteira, desculpa, não é uma reta, essa fronteira é uma linha curva, então a interpretação que a gente tem que fazer é o seguinte, olha. Então essa reta aqui em vermelho, que é a função objetivo máxima, que acontece no ponto 2,6, que eu já coloquei a resposta aqui, como que a gente obteria esse ponto 2,6 se a gente não o conhecesse? Como aqui essa retinha vai tocar o último ponto dessa região, então na verdade essa retinha está tangenciando essa curva. Onde essa curva é dada por y, né? Eu posso escrever em função de y essa relação aqui, certo? Então essa relação aqui, ela me daria a equação dessa curva. Eu vou escrever aqui em y para ficar mais fácil, tá bom? Então, eu vou colocar aqui que y seria igual, eu vou considerar em cima da curva, seria o 216 menos esse valor aqui, seria todo esse valor, menos 9,5x1. O 5, ele estaria dividindo todo mundo aqui, então eu teria o 1/5 vezes toda essa expressão, certo? Eu estou isolando o y aqui nessa expressão. Só que como eu tinha uma raiz, então esse negócio aqui, ó, ele vai aparecer, como que ele vai aparecer? Ele vai aparecer mais ou menos... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, mais ou menos, não vou colocar o outro, esse aqui não ficou legal. Então, ele seria esse carinha aqui, mais ou menos, e tudo isso aqui dentro da raiz quadrada, certo? Então, tudo isso aí dentro da raiz quadrada. Então, seria assim, olha, né? Então, isso aqui, eu vou colocar esse ponto para cá, para
poder facilitar a nossa visualização aqui. Então, o que que acontece? Essa curva aqui, ela tem equação y igual a mais ou menos 1/5 de 216 menos 9x1 ao quadrado, tá bom? Bom, eu falei para vocês que essa reta aqui em vermelho, ela está tangenciando essa curva. Então, essa reta aqui, se ela tangencia essa curva, ela tem a inclinação da reta tangente à curva. Mas a gente aprendeu lá do cálculo que a inclinação da reta tangente àquela curva naquele ponto é dado pela derivada da função naquele ponto. Então, o que eu posso fazer é aplico a derivada nessa expressão aqui. Como nós estamos com o lado positivo da curva, então eu vou considerar só a raiz quadrada positiva. A raiz quadrada negativa, na verdade, está lá embaixo na parte do círculo, né? Que seria essa parte aqui de baixo, certo? Então, essa parte aqui de baixo é menos a raiz quadrada. Eu estou com mais raiz quadrada porque eu estou com a parte de cima do círculo. Então, na verdade, aqui eu posso considerar apenas a raiz quadrada. E aí, resolve essa derivada e você vai colocar, então, que a derivada dessa equação é a inclinação da reta tangente, naquele ponto. Só que a reta, ela é paralela, essa tangente que eu estou procurando nessa curva, ela tem a característica de ser paralela a essa função objetivo. Então, basta fazer a derivada daquela função ali igual à inclinação da nossa função objetivo, que nesse caso é dada por menos, a gente tem aqui y no x igual a 0, a gente tem o 5y igual a menos 3x, então menos 3/5 é a nossa inclinação. Então, fazendo a derivada disso aqui igual a 0, igual a 3/5, menos 3/5, desculpa, acha o valor de x, você vai encontrar, então, a coordenada em x. Depois volta e substitui o y, você acha o y. Mas, dessa vez, nós não vamos nos preocupar com essa solução analítica, eu quero mais a interpretação gráfica da situação aqui, tá bom? Então, depois, se vocês quiserem resolver o exercício, vocês podem fazer dessa forma. Então, continuando aqui, olha, o que que a gente pode observar dessa situação? A nossa solução ótima desse problema, que tinha uma função objetivo linear, uma das restrições lineares, variáveis não negativas e uma restrição não linear, a solução ótima era um extremo da região, tá? Então, o máximo era um ponto factível e ele era um extremo da região viável. Então, guardem essa informação aí, tá bom? Então, volto para a pergunta que eu fiz. Será que sempre vai ser assim? Tá? Então, olha, a gente pode observar aqui que a solução ótima foi a mesma do problema linear nesse caso, mas não dá para generalizar isso sempre. Ela continua na fronteira do conjunto de soluções viáveis e é um extremo, certo? Só que não existe a simplificação e numeração, né? Como a gente tinha lá no problema de programação linear. Por quê? Porque aqui a gente tem infinitos extremos, eu não consigo enumerar todos esses extremos para jogar na função objetivo e encontrar o máximo. Então, aqui a gente já observou uma dificuldade. Ainda que ele fosse um ponto de fronteira, um extremo, existem infinitos na mesma situação, e eu não vou conseguir analisar os infinitos pontos na mesma situação para escolher o de valor máximo na função objetivo. Então, foi a primeira dificuldade que a gente observou com esse exemplo. Então, vamos lá, vamos piorar a situação um pouquinho mais, tá? Então, agora eu vou considerar o mesmo problema inicial que a gente tinha, x1 menor ou igual a 4, 2x2 menor ou igual a 12, 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18, as mesmas restrições lineares, só que agora eu vou alterar minha função objetivo para uma função objetivo não linear de equação 126x1 menos 9x1 ao quadrado mais 182x2 menos 13x2 ao quadrado. Você já consegue identificar que curva que é essa? Né? Então, como a gente tem aqui termos quadráticos e termos lineares, tanto nas variáveis x1 quanto x2, pensando aqui em x e em y, você observa uma equação de uma elipse fora da origem, uma equação com um ponto que a gente já vai identificar, fora do 0, 0, tá bom? Então, vamos tentar resolver graficamente também essa situação. Então, a gente aqui
representou só o conjunto de soluções viáveis, o conjunto é o mesmo do problema anterior, eu estou mudando a função objetivo. Então, o que a gente vai fazer agora é representar a equação da função objetivo. Quando a equação era linear, o que a gente fazia aqui era o z igual a zero, traçava a retinha aqui na altura do z igual a zero e ia transladando ela paralelamente. Como ela não linear aqui, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, não vai ser isso que a gente vai fazer, porque como é uma curva, a maneira de mexer essa curva não é transladar paralelamente mais. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui, tá bom? Então, observem que essa equação aqui, como eu comentei ainda há pouco, ela é uma equação de uma elipse com centro que eu ainda vou identificar fora da origem, tá? Ou seja, a gente lembra que a equação, vocês viram lá em geometria analítica, que a equação da elipse, na forma reduzida, ela é dada por x menos x0 ao quadrado por a ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado por b ao quadrado, igual a 1. Sempre igual a 1 na forma reduzida. Se não tiver igual a 1, vocês vão passar o número lá do lado direito, dividindo aqui, e você acaba compensando em a e em b, certo? Então, aqui é a equação com centro em x0 e y0. Então, o que a gente vai fazer aqui é tomar essa equação, que a gente não consegue enxergar ainda quem é o seu centro, e trabalhá-la para colocar nessa forma aqui, na forma reduzida. Então, a gente vai completar os quadrados, a gente observa que a gente tem o termo de grau 2, a gente tem o termo de grau 1, mas não tem o termo constante. Então, a gente vai fazer aparecer completando esses quadrados nessa equação aqui. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Depois, colocando ela nessa forma padrão, a gente consegue identificar quem que é o seu centro dessa elipse. Então, observem que aqui eu fiz uma cópia da equação z. E aí, eu vou somar dos dois lados da equação aqueles termos que faltam, tá bom? Então, observem, aqui eu coloquei em x e em y. Aqui tem um errinho de digitação, já vou arrumar aqui a y. Y menos y0. Eu copiei, colei e não observei o errinho. Então, observem que aqui, ó, quando a gente vai desenvolver esse quadrado, a gente tem quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Então, a gente já tem o quadrado do primeiro, tem um sinalzinho de menos aqui, mas a gente acerta esse sinalzinho, multiplicando por menos 1 em evidência. A gente tem 2 vezes o primeiro pelo segundo, mas não tem o quadrado do segundo, que é o termo constante. Então, eu vou fazer aparecer. Então, observem aqui que eu tenho, ó, eu coloquei o menos 9 em evidência. A gente sempre vai colocar o termo que está multiplicando o fator quadrático em evidência para facilitar a gente enxergar essa expressão aqui. Então, eu vou colocar o menos 9 em evidência. Eu vou separar tudo o que tem x1 e tudo o que tem x2, para facilitar. Então, eu vou dividir aqui o 126 por 9 e vou colocar aqui também, tá bom? Então, eu colocando isso aqui em evidência, eu tenho aqui o quadrado do primeiro, está aqui. 2 vezes o primeiro pelo segundo é essa expressão 126 dividido por 9. Lembra que como eu estou colocando 9 em evidência, então eu estou dividindo por 9 aqui também. Esse termo 126 por 18, que é o quadrado do segundo, eu ainda não tenho, tá bom? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, tá faltando um 2 aqui, né? Acho que tem um meiozinho faltando aqui, ó. Depois eu arrumo isso aqui. O 2 vezes o primeiro pelo segundo, mas já é 126 por 9, tá bom? Então, eu preciso arrumar isso aqui, certo? Deixa eu só ver essa conta aqui. Então, continuando aqui, eu só para não precisar digitar tudo isso aqui de novo, eu vou deixar essa divisão por 2 aqui, tá bom? E aí o resto segue normalmente, acho que só faltou aqui, tá? Então, eu tenho aqui o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo dividido por 2 ali ao quadrado, tá bom? Então, observem que o 126 dividido por 18... 126 dividido por 9 é igual a 14, né? Então, a 14 dividido por... Não, na verdade, eu que não tô enxergando, né? Na verdade, ele tá certo, ó. Não tinha erro, eu que não enxerguei a conta certa. Porque aqui, olha,
é 126 dividido por 9. Então, 126 dividido por 9 é 14. E o 14 ali dividido por 2 vai dar 7. Só que aqui eu coloquei 120 dividido por 18, que já é o 9 vezes 2. Então, na verdade, esse 2 que eu coloquei aqui eu posso apagar, tá? Então, foi só um erro de interpretação. O jeito de escrever que tá feio, mas não está errado, tá bom? Então, ali, na verdade, já está o 126 dividido por 9 dividido por 2, que já deu 18, tá bom? E da mesma forma, lá no fator de x2 e y2, eu vou colocar o menos 13 em evidência. Então, vai ficar o x1, o x2 ao quadrado, menos o 182 dividido pelo 13, e com o mesmo raciocínio aqui, eu vou completar o quadrado do segundo dividido por 2 ali, ou seja, 182 dividido por 13 dividido por 2, tudo isso ao quadrado. Então, como a gente somou esse fator e esse fator do lado direito da equação, né? A gente vai somar ele do lado esquerdo também para não desequilibrar a nossa igualdade. Então, se eu tinha z igual a essa expressão, quando eu completei esse quadrado aqui fazendo menos 9 vezes esse fator e menos 13 vezes esse fator, eu também vou compensar lá do nosso lado esquerdo. Depois que eu desenvolvi esses quadrados, fiz a multiplicação por 9, desenvolvi esse quadrado, dividi, fiz a multiplicação por 13, essa equação aqui, ela vai resultar, então, em z menos 441 menos 637 igual, observem que desse lado agora eu já posso colocar a contração do quadrado aqui, do binômio, e escrever x1 menos 7 ao quadrado, nessa é a primeira expressão. Observem que você tem aqui quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, volta naquela expressão. E da mesma forma, eu vou contrair esse binômio aqui em x2, que vai ficar x2 menos 7 ao quadrado. Então, agora, vocês podem observar que após você fazer esse cálculo aqui, olha, você fazendo esse cálculo aqui de menos 441 mais esse 637, você tem igual a 1078, tá bom? Então, esse valor, 1078 aqui, eu posso escrevê-lo dessa expressão aqui, ó. Opa, volta. Eu queria escrever aqui. Ele não tá me obedecendo, assim, tá bom? Então, a gente vai ter, na verdade, se eu escrever de novo aquela expressão ali, z menos 1078 igual toda a expressão do outro lado, tá? Toda a expressão do outro lado que a gente acabou de calcular ali, sem esse igual a 1, obviamente. Onde aqui o nosso x é o x1, eu vou deixar x aqui mesmo. O meu centro é o 7. O meu centro lá do outro lado também é o 7, certo? Também é o 7. Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui tá fazendo poluição visual aqui. E aí, o nosso valor de A e o nosso valor de B, nesse caso, vai ser a divisão, então, do número que tem aqui desse lado, esse 9, eu já vou passar ele dividindo, né? Então, eu posso colocar uma fração aqui, e vou colocar o termo entre parênteses, para vocês observarem isso daqui, né? Então, isso aqui entre parênteses. Aqui embaixo vai aparecer uma fração, onde essa fração aqui, ela vai trazer, então, a divisão de 1078 menos o z. Observem que aqui eu tenho menos o 9 e menos o 13. Então, eu vou multiplicar a equação inteira por menos 1. Então, tudo isso aqui vai ficar dividido por esse 9 que tá aqui em cima. E da mesma forma, lá do outro lado, só que agora dividido pelo fator que tinha lá. Qual era o fator que tinha do lado de x? Era 13, de x2 era 13, tá bom? Então, aqui vai ser dividido por 13, né? E aqui é o x1, só para ficar na mesma anotação ali. Então, esse carinha aqui é o x1,
e desse lado aqui o x2, certo? Esse aqui é o x2, vou trocar o índice aqui. Então, observem que essa equação que a gente escreveu aqui, acho que aumentei muito agora, não cabe. Essa equação que a gente colocou aqui, ela é a equação, então, dessa elipse. Ah, aqui eu já posso colocar igual a 1. Deixa eu arrumar isso aqui, porque eu já fiz a divisão. Eu posso colocar o igual a 1 aqui, porque eu já fiz a divisão tudo para cá, tá bom? Né? Então, observem que agora sim você tem a equação reduzida dessa elipse, com centro em 7, 7. Valor de A é essa expressão aqui, e o valor de B é essa expressão aqui, tá? Por que que eu fiz isso aqui? Para facilitar a construção do nosso gráfico, né? Porque quando a gente vai construir o gráfico, então a gente vai observar aqui quem que é o eixo maior, quem que é o eixo menor. Então esse aqui tem um fator menor, então esse carinha aqui é maior que esse aqui é menor, então porque tem um divisor maior. Portanto, o nosso eixo maior está na variável x e o nosso eixo menor está na variável y, tá bom? Então, eu vou fazer ajuda aqui no GeoGebra, o gráfico, e eu vou plotar, então aqui ó, para cada cor, então observem que assim, olha, como isso aqui ficou em função de z, então observe que a gente tem aqui em função de z a nossa elipse, a gente não conhece quem é o valor z, e a gente está querendo resolver esse problema aqui para dar o valor máximo em z para que atenda todas essas restrições. E a gente já viu que o nosso conjunto viável é essa região aqui que eu pintei em laranja, tá? E se você observar, essa equação que a gente acabou de obter aqui, eu vou fazer uma cópia dela para levar lá para o outro lado, vou copiar ela aqui. Então, observem que essa equação que a gente acabou de deduzir, de escrever, de representar, ela tem uma elipse de centro em 0, em 7 e em 7. x1 igual a 7 tá aqui. E o y e o x2, que é o y igual a 7. Então, esse é o centro da nossa elipse, tá bom? E à medida que você vai atribuindo valores para z, observe que se você colocar o z igual exatamente ao 1078 aqui, você vai zerar essa expressão aqui. Então, vai aparecer um zero desse lado aqui, né? Não que vai estar dividindo, mas você pensa nele que ele está desse lado aqui ainda, antes da gente efetuar a divisão. Posso até escrever de novo essa expressão aqui, ó, sem fazer a divisão. Então, observem que essa equação, ela era escrita dessa forma aqui, né? Então, eu vou fazer uma cópia disso aqui. Eu vou colocar o 1 ali já. Aqui também vai aparecer o 1. Opa. Assim. E do ladinho de cá. Deixa eu só diminuir para caber. Então, ficou assim agora, olha. Deixa eu ter que diminuir mais um pouquinho ainda. Então, observem, olha, que antes de escrever essa equação desse jeito aqui, a gente tinha essa equação, né? Então, a gente tinha essa equação aqui. Então, quando você faz o z igual a 1078, vai ficar 1078 menos 1078, que é igual a 0, igual a uma equação quadrática, né? Então, como você está somando termos positivos, isso aqui só vai ser verdade quando o próprio quadrado aqui, os dois quadrados aqui forem iguais a 0. Ou seja, quando o x1 é 7, isso zera. Quando o x2 é 7, isso zera. Então, para z igual a 1078, nós temos, então, a elipse degenerada, ou seja, o centro da elipse. Então, seria esse pontinho aqui, o centro 7, 7, tá? Bom, mas observem que esse ponto é um ponto que não mora na minha região viável, então ele não é um ponto de solução para o meu problema. Então a gente já observa isso, então isso já é um problema, né? Então quando você começa a variar os valores de z aqui, olha, pensa que você pode assumir para z igual a 0, 1, 2, 3, vai aumentando o valor de z. Então para cada valor de z que você obtém aqui, você tem uma nova elipse diferente, né?
E aí, aqui nesse gráfico, eu plotei para vários valores, né? Então, vou até voltar aqui na equação, ó. Essa equação aqui, eu vou até printar aqui para levar para lá. Eu coloquei aqui, não, esse pedaço, eu quero esse pedaço aqui, ó. Tá? Então, eu já colocando alguns valores aqui para Z. Acho que eu consigo trazer ela aqui embaixo e a gente ainda vai conseguir enxergar. Perfeito, tá? Então, olha só. Para Z igual a 907, então vai ficar 1078 menos 907, que vai resultar em 171. Então, eu tenho uma elipse diferente. Para Z igual a 857, vai ficar 1078 menos 857, que é 221. Então, eu tenho uma nova elipse diferente. Então, aqui em laranja, eu plotei a elipse para Z igual a 807. Eu plotei em azul para 857, em verde para 1000, para rosa 1050 e pro ponto lá, o degenerado, o 1078, que foi esse valor aqui. 1078, que é quando zera. Se você colocar qualquer valor maior que 1078, pensa em 1079, por exemplo. Então, vai ficar 1078 menos 1079, vai dar menos 1. Eu vou estar com menos 1 igual a uma soma de quadrados. É possível? Não tem solução real, tá? Então, o Z não pode assumir nenhum valor maior que 1078 por esse motivo. Então, o valor máximo que Z assume é em 1078, mas no ponto x1 igual a 7 e no x2 igual a 7, que não é um ponto viável, ele mora fora do nosso ponto viável. Então, o que a gente observa aqui, olha, que a solução do nosso problema vai ser aquela elipse, né? Então, observe que quanto maior for o valor de Z, mais a sua elipse está crescendo. Menor, contrário. Quanto menor for o valor de Z, mais maior está sendo essa sua elipse, né? Então, a gente tem aqui em rosa 1050, aí eu diminui o Z para 1000, a minha elipse ficou maior, eu diminui o Z para 857, a elipse cresceu, até ela tocar o último ponto lá. Então, quando ela toca o primeiro ponto da região viável, eu alcancei o valor máximo factível para Z. Tá? Se eu diminuir ainda mais, ó, começa a pegar pontos lá dentro, mas eu quero o maior valor possível, né? Então, a gente observa que quando ela toca tangenciando essa retinha aqui, ó, é a solução do nosso problema, tá? E como que eu identifico esse carinha aqui, né? Então, novamente, eu teria que aplicar uma solução analítica que resolve a tangente dessa curva naquele ponto. E aqui fica mais difícil ainda, porque lá no exemplo anterior, a curva era dada aqui na região viável, então eu já conhecia a curva, já conhecia a inclinação da tangente, então dava para resolver. Nesse caso aqui, eu não sei o valor de Z, aqui eu sei porque eu plotei para vários valores, e eu já sabia o valor ótimo, então eu coloquei o valor ótimo para dar certo ali, mas nem sempre você vai conhecer isso aqui. E aí, como você não sabe isso daqui, essa sua função ela vai ficar em função de Z. Então, o seu problema teria duas variáveis. Então, resolver isso aqui analiticamente é difícil, tá? Já adianto isso para vocês. Tá? Então, o que a gente faz aqui é o seguinte, olha, que conclusão que a gente tira, né? Vamos aceitar ali que a gente tem aquela solução. No GeoGebra, vai mexendo no valor de Z, até que você toque o ponto ali. Quando você tocar, pede para ele dar a interseção entre dois objetos, que ele te dá essa solução. Então, foi assim que eu obtive essa solução, tá? Então, o que a gente conclui aqui? Olha, não dá para tomar o valor máximo da função Z, porque caiu lá fora. Aí, a gente tem que piorar a função objetivo até ela se tornar factível, né? Então, a pergunta que a gente fez lá no começo, será que vai ser sempre um extremo? Aqui foi um extremo, né? Continuou na região viável, né? Então, continuou no extremo, continuou na fronteira, mas, desculpa, continua na fronteira, mas não é um extremo. O extremo são esses que tem biquinho aqui, né? Por exemplo, o E, o F e o D são extremos. Aqui é fronteira, mas não é extrema, né? Então, novamente, a gente tem uma infinidade de pontos nessa fronteira. Eu não posso tomar todos os infinitos pontos aqui dentro
para testar. Novamente eu tive um problema de numeração, certo? Não dá para resolver desse jeito. Será que isso vai acontecer sempre? Né? Então aqui tá aquela equação que eu tinha colocado. E esse 1078 foi desse cálculo aqui, como a gente acabou de observar, tá bom? Então, será que isso vai acontecer sempre? No primeiro caso, era linear, era extremo, era fronteira. No segundo exemplo, era extremo, era fronteira. No terceiro exemplo, era fronteira, mas não era extremo. Será que isso vai acontecer sempre? Será que já dá para generalizar? Então, vamos para um exemplo um pouquinho mais diferente, tá bom? Então, aqui era a solução do nosso ponto, né? Então, observe que, só para concluir esse exemplo, quando a gente diminui ainda mais o valor de z, a curva começa, a elipse começa a aumentar de tamanho, mas o valor da função objetiva está diminuindo, né? Foi só para a gente concluir aqui. Então, quando z aumenta, vou voltar na equação, no exemplo aqui. Quando o z aumenta, a elipse diminui. Quando a elipse aumenta, é o z que está diminuindo. Então, tem uma relação inversa ali proporcional, tá bom? Então, fechou. Então, vamos passar agora para o nosso exemplo, tá bom? Aqui tá para vários valores, é o mesmo exemplo ainda, considerando aqui para vários valores de z, tá bom? Fechou esse exemplo, então, né? Então, percebemos, então, que neste exemplo a solução ótima se encontra fora dos pontos extremos do conjunto de soluções viáveis, independente da forma do conjunto dessas soluções. E com base nos problemas apresentados, somos levados a pensar que, apesar de que nem sempre se encontrar em um extremo, ele esteja na fronteira. Será? Né? A gente viu que o primeiro era extremo, era fronteira. O segundo era extremo, não era extremo, mas era fronteira. E esse daqui estava na fronteira. Tá? Será? Então, vamos ver o nosso exemplo. Vamos considerar agora o mesmo conjunto viável, eu altero novamente a minha função objetivo, ainda é uma elipse. Observem que você tem aqui termo quadrático e termo linear em x1 e x2. Novamente, a gente tem uma elipse. O conjunto de região viável eu não vou alterar, vou considerar o mesmo para aproveitar o exemplo, tá bom? Então, a gente trabalha aqui a nossa função de elipse, como a gente fez lá naquele caso. Vamos completar os quadrados da mesma forma. Eu coloco aqui o termo do quadrático em evidência, o 9 e o 13, da mesma forma. Completo o quadrático aqui, então vai ficar x1 menos 3 ao quadrado. E completo o quadrado nessa expressão aqui também, dos dois lados da equação para não compensar. Então, aqui eu subtraí menos 9 vezes 54 nonos. E aqui menos 13 vezes 78, 26, né? Tudo isso ao quadrado. Então, eu vou colocar lá do lado esquerdo também para não alterar a minha relação de igualdade. E aí, após contrair esse binômio aqui, então aparece x1 menos 3 ao quadrado e x2 menos 3 ao quadrado. Então, a gente observa que, na verdade, aqui, a nossa elipse agora, ela ficou com essa cara. Então, é x1 menos 3 ao quadrado, x menos 3 ao quadrado, dividido por, passei esse valor aqui, 81 menos 117, que dá 198, menos o z, já multipliquei tudo por menos 1. Esse 3 que estava aqui em cima, esse 9 que estava aqui, já passei ele dividindo aqui embaixo 3 ao quadrado. E o 13 que estava aqui também, ele já apareceu na raiz aqui embaixo ao quadrado. Tá bom? Então, essa aqui é a cara da nossa elipse. Então, ela tem centro no 3, 3. Né? Então, vocês observem que agora o ponto 3, 3, que é o centro da elipse, que é o valor máximo de z, né? Ele vai degenerar aqui no z igual a 198. Então, vai ficar 198 menos 198 igual a 0. A solução é o x igual a 3. Novamente, a professora copiou e colou aqui, ó. Era y e aqui também era y. A professora copiou e colou de lá, trouxe o erro aqui junto. Mas não tem problema, a gente acerta isso. Né? Então, aqui a gente observa novamente com a mesma análise que a gente fez no caso anterior, se o z for igual a 198, vai ficar 0 igual a alguma coisa quadrática, somente quando cada termo quadrático é igual a 0, portanto o x é 3 e o y é 3, é o centro da nossa nova elipse. Só que a nossa região viável é essa daqui, o ponto 3, 3, ele tá aqui dentro, né? Então, ele é um ponto interno aqui, ele é um ponto interior. Então, aquela suposição de que sempre seria uma fronteira, com esse exemplo já foi pelos ares. Tá? Então, a gente viu um exemplo que era fronteira e era extremo, a gente viu um exemplo que era fronteira, mas não era extremo, e agora a gente está vendo um exemplo que ele é ponto interior.
Quantos pontos interiores a gente tem dentro dessa região viável? Infinitos, também não dá para fazer mais por enumeração, tá? Então, a gente observa que quando a gente trata problemas de programação não linear, essas não linearidades, por mais simples que sejam, olha que a gente considerou polinômios de grau 2, né? Funções elípticas, circulares, né? Funções fáceis de desenhar, de derivar, de determinar a equação, né? Então, super tranquilo aqui, tá? Então, a solução aqui nesse caso, ela é um ponto interior, o máximo que a função vai assumir é z igual a 198, que é a solução dessa conta aqui que a gente acabou de fazer, certo? Completando esses quadrados aqui. Então, para z igual a 189, a gente, por exemplo, teria essa elipse aqui um pouquinho maior, para z igual a 162. Então, observe que quando a gente diminui o valor de z, a nossa elipse vai crescendo o seu diâmetro, o seu raio ali, né? O seu eixo, desculpa, eixo maior, eixo menor, melhor dizendo. Então, o máximo é exatamente no centro dela, e o centro é factível, então, nesse caso, ele é um ponto interior, certo? Então, para concluir esses exemplos, né, a gente tem aqui que os gráficos analisados, né, para esse último exemplo, ele era um ponto interior, mas para os outros exemplos eram ou extremos ou fronteira, tá? Então, a solução ótima de um problema de programação não linear, a gente observa através desse exemplo que pode ser qualquer ponto do conjunto viável, ou no interior, ou na fronteira, ou no extremo. E isso é um problema para identificar esse ponto, tá? Então, o que a gente conclui? Que resolver os problemas de programação não linear é muito mais complexo do que resolver os problemas de programação linear, tá? E aí os exemplos que a gente vai tratar, alguns deles o Solver, o Lingo ou outra ferramenta que a gente utiliza aqui de pacote de otimização, vai dar conta de resolver, mas nem sempre vai dar conta de resolver por conta dessas dificuldades, né? O método simplex, ele vai procurando os extremos, então a gente assim, já não consegue mais aplicar o método simplex para resolver um problema de programação não linear, então a gente vai ter que tratar outras abordagens para resolver esses problemas de programação não linear. Tá? Então, como eu comentei, essa não linearidade que a gente considerou são quadráticas, que é o que a gente chama de problemas convexos, como a gente vai ver daqui um pouco, e que isso a gente vai ter a garantia da solução. Mas para outros tipos de não linearidades que não são convexas, a gente vai ter problema. Então, já adianto para vocês. Tá? Então, para finalizar, eu vou deixar aqui alguns exercícios para vocês praticarem um pouquinho essa observação, mas não precisa resolvê-los analiticamente, como eu comentei lá no exemplo que eu fiz. Então, o que vocês vão fazer para vocês terem esse entendimento, e isso é importante, faça com o auxílio do GeoGebra. Comecem identificando a região viável e apliquem a função objetivo para vários valores, no caso, né? Aqui quando é linear na função objetivo é tranquilo, você pode fazer z igual a zero e transladar. Mas quando a não linearidade é nas restrições, talvez, esse caso aqui acho que ainda dá para fazer também. Mas dependendo do exemplo, ó, aqui por exemplo, vocês já vão ter problema, né? Então, tentem resolver isso graficamente com a ferramenta do GeoGebra. E outra coisa que eu quero que vocês façam, resolva, veja, principalmente esse exemplo 2 aqui, ó. Esse exemplo 2 aqui, eu quero que vocês resolvam ele tanto pelo Solver e quanto pelo Lingo e comparem as suas soluções. Será que vocês vão ter a mesma solução resolvendo pelo Lingo ou resolvendo pelo Solver? Tá? Então, façam esses exemplos aqui e no nosso encontro síncrono a gente acaba discutindo, então, esses pontos aqui, tá? Então, para finalizar, então os problemas de programação não linear, eles apresentam formas e estruturas muito diferentes daquilo que a gente estava acostumado nos problemas de PL, e a gente não vai ter um único algoritmo que vai dar conta de resolver todos os tipos de problemas diferentes. Então, como a gente vai observar, o que a gente vai fazer é dividir os problemas de programação não linear em vários tipos de problema. Então, primeiro a gente vai tratar os problemas sem restrição, monovariáveis e várias variáveis, ou seja, a gente trata com uma variável só e com várias variáveis, e depois com restrições também, tá? E várias variáveis e várias restrições, então multivariáveis e multirestrições. Então é isso que a gente vai fazer
nos nossos próximos encontros, tá bom? Por hora, vão resolvendo esses exercícios que eu estou deixando aqui e a gente finaliza. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.